Olá galera, tudo bem? A gente vai ver nesta aula aqui classificação periódica dos elementos, tá? Eu vou dividir todo o conteúdo de classificação periódica em 3 aulas e aqui a gente vai ver uma introdução, tá? Nesta aula a gente vai ver esses itens aqui, os períodos, as famílias, o que são os elementos representativos, o que são os elementos de transição, enfim, tá? Enfim, a tabela periódica que a gente vai utilizar na aula vai ser essa, aqui está o endereço onde você pode encontrar, ela está sob domínio público, tá? O autor dela disponibilizou, colocou sob domínio público, e aí você pode utilizar sem nenhum problema, tá? Sem ter que pedir permissão ao autor nem nada. Bom, essa tabela periódica, tá? Ou qualquer tabela periódica, na verdade, ela está organizada, galera, em ordem crescente de número atômico. A tabela periódica está organizada assim, ok? Então você pode ver que aqui está o 1, o 2, 3. Então esse número aqui é o número atômico. Geralmente as tabelas periódicas configuram o box do elemento, que é esse quadradinho aqui, da seguinte forma: em cima fica o número atômico, no meio o símbolo do elemento e embaixo a massa atômica. Se você tiver uma tabela periódica ou pegá-la aí, geralmente as tabelas têm uma legenda, que é uma caixinha igual a essa, mostrando como você deve ler a sua tabela. Aí dizendo que aqui no meio vai estar o número, vai estar o símbolo do elemento, aí vai dizer se é em cima, na sua tabela no caso. Se é em cima que você deve ver o número atômico, ou se é em cima que você vai ver a massa atômica. Enfim, essa legenda vai dizer como você deve olhar a sua tabela periódica. Mas na maioria dos casos, inclusive a UPAC, que é uma instituição, galera, que elabora, né, as tabelas periódicas, eles fazem uma convenção para decidir as mudanças e tudo mais, e a própria Sociedade Brasileira de Química, elas utilizam a tabela assim, com o número atômico em cima e a massa atômica embaixo, ok? Bom, a tabela periódica, como eu já disse, está organizada em número crescente de número atômico. Então, cuidado numa questão de verdadeiro ou falso, que pode dizer, sei lá, em número crescente de elétrons, em número... Então, vocês já sabem que é em ordem crescente de número atômico. Aquele Z, quando vocês estudaram lá isótopos, massas atômicas e etc. Ok? Bom, ou seja, esse número aqui. Os períodos ou as séries, eu não coloquei aqui, são as linhas, tá? A gente lê assim na horizontal. Então eles vão de 1 a 7, e inclusive cada período desse é correspondente a uma família, aliás, a uma camada da configuração eletrônica. Ou seja, isso quer dizer que os elementos do período 1, eles só possuem a camada K. Podem fazer a distribuição eletrônica que vocês vão ver isso. Os elementos do período 2, eles só vão ter até a camada L. Então, vão ter a camada K completa e a camada L. Tá? Quando a gente vai para o seguinte aqui, cadê? O período 3, né? Aí você já vai ter camada K, camada L, camada M. Quando você chega no período 7, os elementos do período 7, eles são, por exemplo, eles vão ter até a camada Q, ok? Então, cada período desse diz o período de valência, aliás, diz a camada de valência do elemento que está naquele período, ok, galera? Bom, os lantanídeos e os actinídeos, eles estão aqui separados, mas eles estão, respectivamente, nessas caixinhas aqui do 6º período e do 7º período, ok? Bom, as famílias ou grupos, já que os períodos ou séries são as linhas, né? A gente lê na horizontal. As famílias ou grupos, elas são na vertical, ou seja, as colunas. Elas vão de 1 a 18. E existem algumas tabelas, né? Hoje não se usa mais, por exemplo, a UPC não utiliza mais. Elas no meio de 1 a 18 mesmo. Mas algumas tabelas, por didática, por favorecer a compreensão, né, nos estudos escolares, elas dividem em grupos A, aí você vai ter de 1 a 2 é A, de 13 a 18
também é A. Alguns autores acham que só de 13 a 17 é A. Tá ok? Aqui eu vou considerar que 13 a 18 vai fazer parte do grupo A. Ok, galera? Que a gente vai ver o que é. Esse grupo A vão ser os elementos representativos. Do 3 ao 12 vai ser o grupo B, que vai ser os elementos de transição, que eu vou falar quando a gente estiver conversando sobre eles em cada slide próprio deles, ok? Então você vai ter, só repetindo, um grupo de 1 a 18, que pode ser dividido didaticamente em 1, 2 e de 13 a 18, que é o grupo A, e você vai ter o 2, aliás, do 3 ao 12, que vai ser um grupo B. Vamos ver o grupo A, que são os elementos representativos, ok? Bom, aqui está em destaque os elementos representativos, certo? E esses elementos representativos, cada grupo desse tem um nome. Aí é por isso que a gente chama também de família, que são as famílias. Tirando o hidrogênio aqui do grupo 1, ele não faz parte, na verdade, dessa família, mas no grupo 1, lembrando, tirando o hidrogênio, você tem a família dos metais alcalinos, ok? Já na família 2A, você vai ter os metais alcalinos terrosos. Vindo para 13. A família 13, ou 3A, porque se você for continuando, ó, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ok? Então a família 3A, ela vai ter um nome conforme o primeiro elemento. É fácil. A 3A, a 4A e a 5A, o nome da família vai ser o nome do primeiro elemento dela. Então, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. A família 6A, ou 16, vai ser a família dos calcogênios, tá? E a 17, ou 7A, onde tem um flu aqui começando, vai ser a família dos halogênios. Então, cuidado, galera. Como o nome se parece, então, ó, oxigênio é a família dos calcogênios. E a família 7A é dos halogênios. A última, ok? São dos gases nobres, ou antigamente eram chamados de gases raros. Isso acontecia, eles eram chamados de gases raros porque não se conhecia muitas reações, né? Eles achavam que eles não reagiam com outras substâncias, que eles não eram reativos. Então, encontrava-se muito pouco dessas substâncias. Contudo, do argônio para baixo é possível encontrar substâncias formadas por reações desses elementos com outros elementos, ok? Outra característica muito grande dos gases nobres é que, inclusive, é o que explica a pouca reatividade. E um detalhe, quando eu falo de pouco ou muita reatividade, pouca reatividade quer dizer que reage pouco, né? Que faz parte, eles têm poucas reações. Então, um elemento muito reativo reage facilmente. Um pouco reativo reage dificilmente. Então, o que explica a pouca reatividade dos gases nobres é porque a camada de valência deles está completa, tá? Com 8 elétrons, e no caso do hélio, como só tem 2 elétrons, a camada K, que inclusive se preenche com 2 elétrons, está completa com esses 2 elétrons. Ok, galera? Esses são os elementos representativos. Eles, por exemplo, quando você vai distribuir em subníveis, eles só possuem subníveis S. No caso, 1A e 2A são os subníveis S. E aqui vai ser subnível P. Quando eu falo desses subníveis, são subníveis de valência, tá? Então, os subníveis de valência aqui são S, e aqui vai ser o subnível P, ok? Quando a gente vai para os elementos de transição, que são os elementos aqui do meio, e eles são todos metais, tá? Os elementos de transição, todos eles são metais. Os representativos, nem todos eles são metais. Bom, os elementos de transição são chamados também de grupo B, ok? Eles são divididos em 2 grupos de transição. Os de transição externa, que é todos esses aqui que vocês estão vendo aqui, as letrinhas aqui no meio, ó. E os de transição interna,
que são os lantanídeos, que eles estão aqui, e os actinídeos, que estão aqui. Enfim, os lantanídeos e os actinídeos pertencem à mesma família, que é a família, ou o mesmo grupo, aliás, que é o grupo 3, ok? Ou 3B, ok? Se você for ver a família, o grupo B na tabela periódica começa pelo 3, aí vai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí 1, 2, esse é o grupo 1, o grupo 2. Bom, aqui, o grupo 3, né, os lantanídeos, mesmo eles sendo todos esses elementos, eles pertencem, todos eles, ao grupo 3, e os actinídeos também ao grupo 3, e todos eles ao mesmo período. Enfim, isso acontece porque se a gente fosse colocar todos esses elementos aqui, ó, ia desorganizar a tabela, né? Então, foi feito isso aqui. Os semimetais. Bom, essa nomenclatura também não existe. É possível que a sua tabela periódica já não fale mais de semimetais. Outros autores continuam tratando desse assunto, mas a Sociedade Brasileira de Química e a UPAC também já aboliu isso aqui. Mas, na verdade, os semimetais, como a palavra mesmo está dizendo, seriam elementos que apresentam configurações, aliás, que apresentam características de metais e de não metais, tá? Então eles vão apresentar, alguns vão apresentar alto ponto de fusão, ou boa condutividade elétrica, ou vai ser um semicondutor, mas ao mesmo tempo vai apresentar características de não metais, ok? Então os semimetais seriam isso, mas hoje eles não existem. Aliás, eles existem porque eles são esses elementos, mas eles não são mais tratados como, esses elementos aqui não são tratados como semimetais. Ou eles são metais, para cá, aliás, ou eles são não metais, como a gente vai ver agora. Bom, aqui em destaque, tá? Vocês estão vendo todos os metais. Aqui, inclusive, existem os grupos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, que são os metais representativos. E você está vendo aqui, a partir do grupo 13 para lá, também são metais representativos. E aqui no meio, os metais de transição. Aí, ó, vejam lá. Esses dois elementos, que eu acho que é o germânio, aqui eu não lembro, galera, qual é o elemento. Mas esses dois elementos aqui, eles eram semimetais. Aí agora, o polônio também, embora essa tabela não tenha considerado o polônio como semimetal, se a gente voltar lá, como eu destaquei, o polônio é um semimetal, tá? Era considerado um semimetal. Aí hoje ele é considerado como metal, assim como esses daqui. O silício, né? Aqui eu acho que é o astato, ou é o arsênio. Eu acho que é o arsênio, o astato é esse. Eu toda vez confundo os dois, ok? Telúrio, eles são agora não metais, ok? São considerados não metais. Bom, então, visualizando, esses elementos aqui são todos metais, por exemplo. E aí eles são metais e os metais apresentam características, propriedades, né, incomuns assim. Geralmente os metais possuem alto ponto de fusão e de ebulição, mas aí existem algumas exceções, por exemplo, o mercúrio, a temperatura ambiente é líquido e é um metal, ok? Geralmente os metais apresentam densidade alta, mas isso também não é uma regra, porque os metais alcalinos apresentam baixa densidade, certo? O lítio, o sódio e o potássio, por exemplo, eles têm densidade menor do que a água, ok? Bom, eles são maleáveis, isso quer dizer que eles têm facilidade de se converterem, de serem transformados em chapas, em lâminas. Eles são elementos que apresentam ductibilidade, facilidade de se transformar em fios, ok? Então essas características são características de metais que os não metais não vão ter. Obviamente, essas regras, elas têm algumas exceções, como por exemplo, os metais eles possuem alta condutividade elétrica e térmica. Você pega uma colher de metal e coloca lá na chama do fogão, você vai ver como ela esquenta rápido, né? E pode ser que você não consiga mais segurá-la,
por causa da condução térmica, condução do calor. E outra, a gente faz os fios de energia, né, com metais, então fácil condutividade térmica. Apresentam também dureza, os metais são duros, né, são difíceis de riscar. Mas aí a gente tem o carbono na forma de diamante, que é o mineral mais duro da natureza, que inclusive risca metais. Então, veja que essas características que eu disse aqui, elas não são absolutas para os metais. Outra coisa, os metais são bons condutores, né? O oxigênio e o flúor não são bons condutores, mas o carbono na forma de grafite, o grafite, galera, conduz a eletricidade, tá? Então, se você colocar um lápis na tomada, possivelmente, né? E, enfim, com o grafite lá, tocando no grafite, possivelmente vai levar levará um choque, porque o grafite conduz bem a eletricidade, ok? Mas no geral, na prática não, no geral, disse que os não metais vão apresentar características inversas dos metais. Então, baixo pontos de fusão e de ebulição. Então, muitos deles são gases, o oxigênio, flúor, cloro, enfim. O bromo, se eu não me engano, o bromo é líquido, né? Então, eles não vão ser bons condutores de eletricidade. No geral, eles não vão ser bons condutores térmicos. Então, essas características, inclusive já estou falando dos não metais, né? Já adiantando. Então, os não metais eles vão ter essas características inversas dos metais, estão eles aqui. Aí, como a gente já viu aqueles semimetais, o boro, o silício, o astato e o telúrio, que eram considerados, vamos voltar aqui, ó, que eram considerados semimetais, hoje eles são considerados ametais, ok? Ou não metais. Os gases nobres, inclusive também já adiantei, já falei deles, eles apresentam a camada de valência completa, com 8 elétrons. No caso do hélio, ele vai ter a camada K, que suporta só 2 elétrons, também completa. Eles são pouco reativos, mas isso também não quer dizer que eles não reagem, que eles são inertes à reação. A gente tem substâncias com argônio e outros elementos. O xenônio também tem muitas reações com outros elementos. Então, eles são gases nobres com a camada de valência completa, são poucos reativos, mas não totalmente reativos. Fazem parte da família 8A ou do grupo 18, se a gente não dividir a tabela em grupo A e em grupo B. E por último, os elementos naturais e os elementos artificiais, que inclusive é bem sugestivo a palavra, né? Os elementos naturais eles são encontrados espontaneamente na natureza, eles já estão lá. Muitos deles não estão nessa forma aqui livre já, porque eles são muito reativos. Por exemplo, o sódio, você não vai encontrar o sódio já pronto na natureza, porque o sódio em contato com a água reage, tá? E é uma reação assim explosiva. Aí nesse caso você vai encontrar o sódio junto com outra substância. E aí para se obter o sódio você vai ter que utilizar de processos onde você separa. Por exemplo, o sódio a gente consegue obtê-lo através do cloreto de sódio, da salmoura, que a gente retira do mar. Então a gente consegue separar o cloro do sódio e aí a gente obtém o sódio, mas ele não vai ser encontrado na forma sódio assim livre na natureza, ok? Ele sempre vai estar associado com outro elemento formando substâncias. Os elementos artificiais são aqueles que foram produzidos, né, sintetizados em laboratório pelo ser humano. Então aqui está o tecnésio, o frâncio, todos esses elementos aqui. Está aqui o AT de novo, que eu não sei se é o astato, eu acredito que é o astato e esse aqui é o arsênio. Enfim, está aqui. E dos lantanídeos, esse 61, também não vou lembrar, desculpa aí galera, né? E dos actinídeos, o que eu posso dizer é que
Todos os elementos transurânicos, ou seja, aqueles que possuem número atômico maior do que o urânio, todos eles são elementos são elementos artificiais produzidos em laboratório, ok? Então, elementos naturais a gente encontra na natureza e os elementos artificiais produzidos em laboratório. Bom, galera, essa foi a introdução sobre tabela periódica. Espero que tenha esclarecido todos vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueçam do canal, curtam, compartilhem, inscrevam-se, porque o progresso do Ciência Ensinando Biologia depende de vocês. Bom, galera, um grande abraço e até a próxima.